Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje quero começar por fazer uma pergunta, talvez nunca tenham pensado, ou se calhar sim, que é muito simples. Será que Deus ri? Pode parecer uma pergunta estranha, mas sabes que é uma pergunta muito séria. Porquê? Porque a forma como imaginamos Deus influencia tudo. Influencia a nossa fé, a nossa oração, o nosso viver, não é? A nossa relação com Deus, influencia a forma como olhamos para a vida. Então, hoje quero mostrar que responder a esta pergunta é fácil. Não precisamos de inventar nada. Basta fazer o que Jesus nos disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, hoje o convite é olhar para Jesus. Como seria Jesus? Vamos lá fazer aqui este exercício entre nós. Vamos imaginar Jesus. Como seria ele? Seria sisudo? Cara séria? Sempre sério? Cara fechada? Semblante pesado? Não é? Com ar distante? Rígido? Ou seria alguém com luz no olhar? Com um sorriso fácil? Com uma presença que acolhe, que acalma, que aproxima, que abraça? Pensem lá comigo. Na Bíblia, não é? Na Escritura Sagrada, diz que as crianças corriam para ele. Diz que os pecadores sentiam-se à vontade com ele. Que os discípulos deixaram tudo para o seguir. Acham que alguém faz isso por alguém carrancudo, pesado? Sabes, eu acredito que Jesus era profundamente divino, claro, mas também profundamente humano. E a verdadeira humanidade inclui humor, leveza, ternura e alegria. Reparem como Jesus usava imagens engraçadas nas suas parábolas, não é? Nas histórias que ele contava para passar os ensinamentos. Ele usava metáforas como um camelo a passar pelo buraco de uma agulha, ou um homem com uma trave no olho a tentar tirar o cisco do olho do outro. Estas eram imagens engraçadas, não é? Com humor. Jesus comia, bebia, celebrava, participava em festas. Por falar nisso, o seu primeiro milagre, não é? O início da sua vida pública, foi precisamente salvar uma festa, um casamento, as bodas de Caná, não é? Jesus começou por dizer que ainda não tinha chegado a hora dele, não é? Mas ele não ficou indiferente ao pedido de sua mãe, de Maria, não é? Sempre atenta, claro, percebeu que o vinho tinha acabado. E Jesus agiu, escolheu agir. Ele podia ter dito: isso não é importante, há coisas mais sérias. Eu vim para salvar almas, não para salvar festas. Mas ele não disse isso. Ele escolheu agir, ele escolheu intervir, ele escolheu transformar. Porquê?
porque para Deus a alegria humana importa. A alegria é sinal de vida. E por isso Jesus transforma a água em vinho. E atenção, não foi num vinho qualquer, foi no melhor dos vinhos. É como se ele dissesse: eu não devolvo só o que faltava, eu devolvo melhor. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Foi assim que Jesus iniciou a sua vida pública, não é? Com este milagre da alegria. Isto mostra que Jesus não tinha medo da alegria e certamente não tinha medo do riso. A própria Igreja nunca pintou Jesus como um homem sisudo. Pelo contrário, a tradição cristã reconhece que Jesus tinha sentido do humor. Por isso, eu imagino Jesus assim, como que está na capa deste vídeo, com um sorriso fácil, luminoso, gigante, que vem lá dos confins da alma, que inunda tudo, que é impossível as pessoas à volta dele ficarem indiferentes. E se Jesus é a imagem perfeita do Pai, então Deus não é um juiz sisudo, sentado num trono a apontar erros. Deus é alegria, Deus é acolhimento, Deus é ternura, Deus é proximidade. E se Jesus sorria e ria, o Pai, Deus, ri e sorri. Se Jesus acolhia com leveza, o Pai acolhe com leveza. Se Jesus fazia rir, então sim, Deus ri. Não de nós, mas conosco. E Deus fez-nos à sua imagem e semelhança. Trazemos conosco o riso que existe em Deus. Simples assim. Ok, mas o que a Igreja diz do riso? Bom, eu entendo que o Catecismo da Igreja Católica não condena o riso, mas condena o que destrói, condena a maldade. Por isso, condena o riso que faz mal, o riso que destrói, o riso que ridiculariza, o riso que manipula, que humilha, o riso que afasta de Deus, ou seja, que afasta do bem, do amor. Mas não é desse riso que eu estou a falar aqui. O riso que eu levo às pessoas, que eu dinamizo nas aulas do Yoga do Riso do Clube do Oeste, o riso é o riso que constrói, que une, que inclui, que aproxima, que anima, que traz leveza, que traz esperança, que pacifica. Esse riso é totalmente compatível com a fé. A Igreja ensina que o riso é bom quando promove comunhão, quando alivia sofrimento, quando aproxima as pessoas, quando abre o coração, quando fortalece a esperança, quando conduz à paz. E mais, a Igreja reconhece que a saúde emocional é parte da vida cristã, que a alegria protege o coração e que a tristeza abre portas ao desânimo e à tentação. A alegria chama anjos. O riso intencional
que fazemos nas aulas de yoga do riso é usado como cuidado. Portanto, é coerente com esta visão. Bom, agora acho que já sabes responder, sem qualquer tipo de dúvidas, à pergunta inicial. Deus ri? Claro que sim. Se Jesus é o rosto do Pai, se Jesus acolhe, abraça, celebra, sorri, então sim, Deus ri. Deus é alegria. E a alegria aproxima-nos dele. O riso é compatível com a fé. A alegria é espiritual. O humor é uma virtude. Deus não é inimigo do riso, é fonte dele. É um dom com que ele nos presenteou. Agora, claro que a Igreja pede discernimento. Okay? O que eu faço no âmbito do yoga do riso, que é, como disse, levar alegria, leveza, ânimo, reconciliação, está totalmente alinhado com a visão cristã da alegria como dom de Deus. Sabes, já li muita coisa, muitos livros, alguns estudos, já tive a oportunidade de falar com muitas pessoas, mas houve um livro de que eu gostei particularmente e que me fez muito sentido, que se chama Deus ri, alegria, humor e riso na vida espiritual, de James Martin. Este livro é uma verdadeira celebração da alegria como caminho espiritual. E James Martin é jesuíta, escritor. Ele parte de uma convicção muito simples e transformadora, que é: a alegria não é um extra na vida espiritual. A alegria é parte essencial da vida espiritual. E ao longo do livro, ele mostra que o humor, o riso e a leveza não são inimigos da fé, mas expressões autênticas da presença de Deus. E, inclusive, ele lembra que a Bíblia está cheia de momentos de humor, de ironia, de alegria, não é? Desde o riso de Sara ao saber que seria mãe, até às parábolas de Jesus, cheias de exageros cómicos, não é? Ou seja, este autor mostra ali vários exemplos que Deus não é sisudo, que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, logo é sinal da ação de Deus. Portanto, este autor desmonta a imagem de Jesus sempre sério. Mostra como Jesus usava o humor, muitas vezes o exagero, e imagens inesperadas, não é? Para ensinar. Portanto, tudo isto nos revela um mestre que sabia rir e fazer rir. Pronto. Hoje ficamos por aqui. Se te fez sentido, deixa o teu like, quem sabe um comentário, uma observação, partilha, se quiseres, ajuda-me a espalhar a mensagem por mais pessoas e até ao próximo vídeo. Faz e bem.